Bom, é um prazer, antes de mais nada, pessoal, poder mediar esse encontro de dois grandes amigos, né? Um Fernando, um parceiro de caminhada reflexiva da vida, de construção de filosofias que me acrescentam muito enquanto ser humano, né? Dois grandes parceiros de promoção e, acima de tudo, de defesa dos programas de aprendizagem. Fernando é autor do livro O Valor da Vida no Trabalho. O título é autoexplicativo, mas ele destaca com muita maestria a necessidade do autoconhecimento, a natureza social do ser humano, o fato de que cada pessoa é a expressão de um fenômeno social, né? A importância da construção de redes, o desenvolvimento das competências interiores, e aí é parte indissociável da inteligência coletiva, né? A questão da autopercepção, do autocuidado, da gestão emocional, a questão das sombras e dos conflitos na vida e no trabalho, e a necessidade constante de humanizar o humano. Eu acho que falar de adolescente, falar de jovem, é refletir necessariamente sobre tudo isso que o Fernando traz com muita maestria. E o Rodrigo Dib é um grande especialista em empregabilidade. Eu estou me acostumando com a presença dele todas as terças-feiras no Bom Dia São Paulo, no quadro lá Trampo Justo, dando dicas, né, das habilidades, das competências que surgem nesses tempos estranhos, como falamos hoje de manhã, de mudanças constantes, de uma inteligência disruptiva, a necessidade da gente se desapegar de tudo aquilo que sabíamos, porque a transformação e as mudanças são constantes, né? O pensamento analítico, criativo, a questão da resiliência, da flexibilidade, enfim, tudo mudou, tudo é diferente do que a gente conhecia ontem e vai ser diferente do que a gente vai saber amanhã, né? Então, é um prazer recebê-los. Falar de socioaprendizagem é falar de um público-alvo específico de nossas ações. E a gente já foi até comentado no chat aqui agora há pouco, da importância das competências e habilidades socioemocionais, que tem sido o grande fator de desligamento. Não é a competência técnica, mas sim a questão da competência socioemocional, né? Dessa habilidade de se conhecer, de se autoconhecer, de gerir seus sentimentos e de equilibrar você, enquanto ser humano, no meio disso tudo, que é a vida no trabalho. Fernando, estamos só nós dois aqui, então passo a palavra para você fazer as suas considerações iniciais. Só um minutinho, Pazinho. Oi. Por gentileza, o Rodrigo Dibs me sinalizou aqui. Daqui a pouco ele já está entrando, tá bom? Tá ótimo. Beleza. Por favor, Fernando. Obrigado, gente. Eu queria iniciar agradecendo muito essa liderança que o SAAD tomou na construção desse encontro, ao lado do Vilmar, que representa a Sustentar, e eu acho que essa foi uma aliança de muito bom alvitre, né? Muito bacana. Eu queria parabenizar vocês dois. Acho que é mais do que um dever a gente estar aqui junto de vocês e poder acompanhar. Esse parece ser um momento importante para a agenda da aprendizagem no nosso país, né? Então, eu agradeço muito o convite. Não sei se eu vou conseguir trazer grandes contribuições aqui, porque acho que todos que já falaram hoje trazem uma visão muito rica, né? O próprio Saad, agora há pouco, elucidou bastante alguns temas importantes que passam por mitos, precisam ser desmontados, etc. Queria agradecer ao Pazinho, fiquei feliz do Pazinho estar aqui nesse momento aqui com a gente, porque não é só um amigo, mas é uma liderança que nos inspira na defesa da juventude, na defesa do que nós todos acreditamos ser um bom caminho para essa passagem do mundo da escola para o mundo do trabalho, que é o programa da aprendizagem. Pois então,
eu queria só saber, Pazinho, para eu também me controlar o tempo que eu tenho aqui, porque senão eu me perco. Quantos minutos que você imagina aí que eu faço uso da palavra? Só para eu me organizar e não passar. Então, Fernando, nós vamos agora até as 15h25, uhum. tá? Dividido esse tempo entre você e o Rodrigo Dibi. Bom, eu vou tentar fazer uma fala curta aqui, mas vamos dizer que no máximo 10 minutos para cada um, ainda sobraria um tempo para umas perguntas aí, né? Então, eu vou tentar 8 minutos. Eu refiz as contas aqui, acho que vai ser melhor. Bom, gente, é o seguinte. Eu queria começar por um caminho diferente das questões que eu tenho ouvido, embora o SAD tenha passado por algumas questões dos jovens e o Pazin acabou de citar os desligamentos. Mas eu queria começar falando de um tema que é o tema que mais me preocupa hoje. Eu, Fernando Alves, né, fundador da Rede Cidadã, que tem 22 anos fazendo a inclusão de jovens no mercado de trabalho. Né? Nós já completamos aí 140 mil jovens inseridos. E eu estou extremamente assustado, muito preocupado com o desinteresse da juventude pelo trabalho. Eu acho que nós temos que. Eu não consigo nomear de outra forma. Eu estou assistindo um grande desinteresse. Mas, de resto, não é um problema só da juventude. Se nós fizermos uma análise fria da realidade das empresas hoje, a gente está encontrando alguns segmentos, principalmente, com um nível elevadíssimo de dificuldade de inclusão de pessoas no mundo do trabalho. Por exemplo, a APAS, que é a Associação dos Supermercados aí do Estado de São Paulo, encontra 300 mil vagas em aberto e com dificuldade de preencher. Só a cidade de São Paulo são 30 mil vagas. É muito comum, eu tenho recebido constante telefonema, conversas com empresas, dizendo para mim assim, oh, eu tenho 800 vagas, não estou conseguindo preencher. Eu tenho 500 vagas, não estou conseguindo preencher. Então, assim, nós estamos vivendo um momento que é um meio paradoxo entre nós estamos perto do pleno emprego, porque a gente tem uma taxa baixa de desemprego, mas ainda é grande o número de pessoas que não estão trabalhando e que estão desinteressadas, desestimuladas. E eu, francamente, eu não consigo encontrar outro termo senão essa desesperança em relação ao que é o mundo do trabalho. E foi por isso, Pazinho, né, nós com as nossas, você falou, a gente tem caminhadas filosóficas, o pessoal tem que entender que é caminhada mesmo, né? A gente caminha refletindo sobre tudo isso. E nessas caminhadas todas, o que me estimulou muito a escrever o livro O Valor da Vida no Trabalho, porque essa é uma aposta que eu estou vendo, com base nas pesquisas que eu tenho, o que eu tenho conversado diretamente com a juventude, é a dissociação entre vida e trabalho. Então, esse é um ponto que, para mim, ele é fundamental, ele é chave. E talvez a gente precise encarar a aprendizagem como de volta a uma escola de vida e a relação da vida com o trabalho. Porque a aprendizagem, se continuar vista como instrumentalização técnica da juventude para o trabalho, nós vamos continuar frustrando uma juventude em busca de padrões mais elevados de compreensão do que é o papel do trabalho. Porque, francamente, hoje nós podemos dizer, trabalhar para quê? Para ter alguma coisa para consumir, para ter dinheiro para consumir? Essa relação está esvaziada, está empobrecida. As pessoas estão queixosas da ausência do significado do trabalho na vida. Por que trabalhar? Por que trabalhar em certos trabalhos? Por que ir para uma empresa todos os dias? Para receber isso que recebe? Não é o salário. Francamente, não é o salário que está retendo ninguém, nem na aprendizagem e muito menos nos postos de trabalho da chamada base da pirâmide. E quase que o programa de aprendizagem
ele é quase que um recurso para a base da pirâmide nas empresas, para as áreas de trabalho onde cabe a formação de aprendiz, que são áreas cujas categorias assim definidas estão muito mais num plano operacional. Eu, inclusive, tenho achado que quem vai resolver isso vai ser a automação, porque a velocidade com que a automação está vindo, a transformação digital, nós estamos diante de de um risco brutal de ver as áreas que nós atendemos pela aprendizagem totalmente automatizadas. Então, o primeiro ponto, sabe, Pazinho, que eu queria trazer é esse. Nós precisamos encarar a desesperança em relação ao trabalho. Nós precisamos encarar esse conceito da falta de estímulo, do desinteresse pelo trabalho. E, na minha opinião, a gente só resolve isso se nós voltarmos a trazer a vida para dentro do trabalho. E, nesse sentido, as empresas vão precisar colaborar. E é o segundo ponto que eu trago. As empresas precisam parar de cumprir cota sobre o programa de aprendizagem. As empresas precisam construir programas de revaloração do trabalho na vida. Programas voltados para trazer a vida de volta para essa relação de diálogo com o trabalho. Para que as pessoas, então, ressignifiquem o sentido do trabalho para a vida. Porque esse é um movimento de dupla mão. Resgatar o valor da vida no trabalho é, ao mesmo tempo, resgatar o valor do trabalho para a vida. E as empresas precisam, e assim, eu tenho falado isso muito claramente com as empresas, olha, não basta mais cumprir cota. Esse movimento de cumprir cota, isso é uma falência. Nós precisamos de tornar a aprendizagem de verdade um programa voltado para que a juventude tenha esperança no significado do trabalho para a vida. Então, isso não vai ser feito apenas discutindo competências técnicas, discutindo os arcos ocupacionais, discutindo as necessidades do mercado e um mero vínculo, hoje eu vou chamar isso de mero vínculo, entre competências técnicas e necessidades do mercado de trabalho. Hoje, para mim, isso é um mero vínculo, isso está esvaziado, isso não mobiliza a juventude para o ambiente de trabalho hoje. E não é só os jovens, os próprios funcionários, trabalhadores. Olha assim, nós temos que juntar com a nossa compreensão sobre os ligamentos que andam acelerados, o desligamento antecipado ao fim da aprendizagem, nós temos que associar isso ao turnover. O turnover nas empresas está dramático. Nós temos que olhar para esse cenário. Então, minha fala primeira aqui, inicial, é a necessidade de revisão profunda da nossa relação com o trabalho, em todos os sentidos. E aí eu vou para o terceiro ponto, que passa pelo que o Saad falou, a necessidade de revisão da nossa forma de pensar como nós trabalhamos o pedagógico. Eu vou provocar o Vilmar aqui. Eu quase que fiquei tentado a dizer, eu não sei se a gente precisa de um curso de formar coordenadores pedagógicos ou formar anti-coordenadores pedagógicos, porque esse conceito de sala de aula que nós temos hoje, na minha opinião, ele precisa ser explodido. Ele tem que ser explodido, porque o Saad foi dramático aqui. Quando ele descreveu, eu falei assim, nossa, isso é duro demais. Um aluno olhando para a nuca do outro, né? Que é descrição pior que essa. Então, eu não tenho dúvidas de que nós temos que romper com esse modelo que, na minha opinião, é um modelo velho, ultrapassado. A sala de aula é uma das coisas mais atrasadas da história da humanidade. O mundo tem se transformado numa velocidade impressionante. Né? Acabamos de ver aí a economia trilhardária sendo derrubada porque se lançou um outro conceito, uma outra ferramenta técnica de inteligência artificial, e nós estamos lá, alunos sentados em sala de aula escrevendo em quadro negro. Né? E aí o Ministério do Trabalho, me desculpe, mas a insistência do Ministério do Trabalho, ao contrário, de ampliar a vida digital, cerca ainda mais, tenta reduzir ainda mais o limite que nós podemos usar do ponto de vista de encontros digitais e do uso do digital na formação da juventude. Então, como romper isso? Como romper esse negócio? Eu tenho para mim, e aí eu fiquei muito provocado pelo
conceito que nós trouxemos aqui da ideia de uma inteligência coletiva, e eu penso que nós precisamos de estar mais unidos, precisamos criar mais colaboração para a gente fazer chegar essas crenças nossas para junto das empresas e para junto das cidades, para poder ampliar a participação das oportunidades dos jovens resgatarem o valor da vida no trabalho e resgatar essa esperança novamente, quando isso exige de nós muito mais do que a gente simplesmente ofertar um serviço no mercado. Já não se trata mais de ofertar um serviço no mercado. Se trata de nós conversarmos, primeiro entre nós, nos unirmos, criar uma grande força das entidades e expandir essa força com as empresas. Então, eu penso que são dois movimentos aqui importantes. Uma grande colaboração entre nós, para que a gente possa se complementar, trazer complemento de experiências, complemento de tecnologias, complemento de descobertas, de práticas, para que a gente rompa a bolha atrasada com que nós estamos lidando, nós aí eu estou falando da sociedade, lidando com o conceito do trabalho. O conceito do trabalho precisa ser ampliado. Nós temos que trazer de volta esse significado. Eu trabalho para quê? Qual é a contribuição que o trabalho traz para a minha vida, para a existência, para a felicidade da humanidade? Fora isso, eu acho que nós vamos continuar patinando, trabalhando exaustivamente, trocando quase que dentro de um mesmo ano, nós trocamos 100% dos jovens que participam dos nossos programas. É quase 100% já o nível de troca que nós estamos. Como em algumas empresas, o turnover já ultrapassa 100%. Eu não vou citar aqui nome de empresa para não revelar dados que é da empresa, mas nós temos muitas empresas que estão com turnover de 110%, 120%, até 130%. Ou seja, ela troca os seus funcionários 100% o ano inteiro, durante um ano. Ultrapassa 100%. Então, é preciso, então, também uma grande aliança nossa com as empresas e as empresas com as nossas redes de organizações, para que a empresa também assuma uma mudança de que o programa Jovem Aprendiz não é cota e não é mão de obra que eu vou aproveitar, porque já que eu tenho que cumprir, eu aproveito de algum jeito aqui. E nem é também um processo de recrutamento e seleção, porque virou um processo novo de recrutamento e seleção. Eu faço recrutamento, experimento jovens, e com 3, 4 meses eu efetivo um jovem, e ele sequer passa pelo programa para o qual ele entrou, de ser um jovem aprendiz. Então, tem uns temas aqui que eu acho que são polêmicos, são graves, mas que eu queria trazer, jogar essa polêmica mesmo na mesa, e não simplesmente falar para vocês assim, agregar valor naquilo que vocês já trazem melhor do que eu, que são aspectos comportamentais, técnicos, gerenciais, tecnológicos. Eu encerro com uma frase que eu li hoje, por coincidência, de um poema do Pablo Neruda, e que, quando eu li a frase, ela ficou me provocando até iniciar aqui. Enquanto eu ouvi o Saad, eu falava assim, acho que eu vou trazer essa frase, que, na verdade, é um verso de um poema do Pablo Neruda, dizendo assim: com que estrelas ainda falam os rios que não desaguam? E eu talvez pudesse assim, com que estrelas nós vamos falar enquanto formadores de jovens para o mundo da vida e do trabalho, se isso não está tendo onde desaguar? Porque precisa desaguar em empresas que acreditem de volta no valor da vida no trabalho. É isso aí, Fabio. Fernando. É isso aí. Excelentes provocações para que a gente possa refletir e enxergue mais uma vez a importância do coordenador pedagógico e dos instrutores na manutenção desse vínculo, também desse adolescente, desse jovem, com a entidade formadora. Porque é nosso papel de transmitir para eles toda essa capacidade de reflexão. E não vai ser através de uma educação formal, olhando na nuca do outro, que a gente vai conseguir passar isso aí. Né? A necessidade de uma educação regenerativa, disruptiva, aonde eles tragam. Hoje de manhã a gente falou muito sobre isso, trazer os conflitos para gerar confrontos,
para dentro da aprendizagem. E já chegou com a gente aqui meu amigo Rodrigo Dib, grande parceiro da promoção da aprendizagem, da defesa da aprendizagem, enquanto instrumento transformador de uma realidade social. Constantemente estava compartilhando com os colegas que eu vejo você quase toda terça-feira lá no Bom Dia São Paulo, no Trampo Justo. Não vejo da noite, porque aí não passa aqui em Guará, né, em Guaratinguetá, onde eu resido. Mas vejo você constantemente falando dessa mudança no jovem, das habilidades e das competências, e pode me corrigir se eu estiver enganado, elas não são técnicas, mas elas são socioemocionais, elas são relacionais, né? Do que faz um líder de sucesso, da rede de relacionamento. Então, você que é um especialista em empregabilidade, que eu tenho o prazer de receber aqui hoje nesse painel, vai poder complementar muito bem isso que o Fernando falou, da falta de motivação, desse turnover muito grande, desse fenômeno de tempos estranhos. Essa palavra de hoje cedo ficou na minha cabeça. Nós vivemos tempos estranhos. As coisas estão se desconstruindo quase que automaticamente. E a aprendizagem precisa acompanhar isso tudo. Seja bem-vindo, Dibi. Obrigado, Pazinho. Você é suspeito para falar que é um amigo, né? Super prazer e inspirador. Sempre ouvi o Fernando, é alguém que é um ícone aí dentro da aprendizagem. Sabe que, bom, primeiro, é um prazer estar com todos vocês aqui. Eu atuo há 25 anos com a causa jovem e ouvindo o Fernando, eu lembrei de uma frase, tempos atrás, eu atuei 15 anos no Instituto Ayrton Senna, há 10 anos atrás. E lá a gente usava uma frase, 22 anos atrás, que se você entrasse num hospital de 100 anos atrás e no hospital de hoje em dia, você nem reconhecia ele, porque ele se transformou, aquele ambiente se transformou. Se você entrar numa escola pública de 100 anos atrás e numa escola pública de agora, ela é a mesma coisa, que tem muito a ver com o formato, né, que o Fernando colocou. Então, tem essa evolução que a educação, infelizmente, ela ficou muito para trás do que a gente deveria. E tudo que a gente fala hoje sobre mercado de trabalho e tudo que eu vi ao longo da minha experiência, né? Então, também combinando que hoje estou como superintendente do CIE, mas transito aí há mais de 25 anos olhando tanto para educação quanto para emprego jovem. Quando a gente fala do trabalho, ele é a ponta que mostra tudo o que acontece antes. Porque quando você vai para essa projeção que o Fernando bem colocou sobre, não é sobre ganhar o dinheiro, é sobre carreira, sobre eu estar preparado para quando a gente chega onde todos nós cuidamos, que são os entes de aprendizagem, onde a gente já pega esse jovem quase na saída, né? Quando ele já está indo para trabalhar, a gente já lida com lacunas e lacunas feitas ao longo de toda uma trajetória educacional. Então, e os indicadores dizem isso, né? A gente está gerando para o país, quando a gente olha os indicadores, por exemplo, de matemática, indicadores de português, eles são piores do que 10 anos atrás. O jovem que sai da escola hoje, ele tem uma matemática pior do que ele tinha. Ele tem um português pior do que ele tinha. E, obviamente, que isso tem um impacto para o mundo do trabalho enorme. Enorme. Porque nós estamos falando das competências tech. E aí eu estou falando de técnico ainda, tá? Nem estou falando comportamental. Mas porque é uma competência técnica. Eu saber me comunicar, eu saber falar português, eu saber uma vírgula, acentuação. É uma competência técnica. Matemática também, porque ela é a base do raciocínio lógico. Como é que eu vou cobrar que um jovem vai para a tecnologia, por exemplo, se ele não sabe matemática? Tecnologia tem a ver com raciocínio lógico. Então você tem toda uma linha de construção. E isso não é gerado, infelizmente, no nosso país, a gente não está conseguindo gerar. E aí, quando esse jovem vem para nós no anseio de. E além disso, ao longo da trajetória de educação dele, não é falado sobre o mundo do trabalho. As escolas não falam sobre o mundo do trabalho, na sua maioria. Então, existe uma desconexão dessa construção de que o trabalho ele é um sinônimo, e é como eu vejo, de liberdade. Porque é através do trabalho que eu vou conseguir ser liberto, porque quem não consegue gerar a sua renda, quem não, como é que vai ter a sua liberdade para ir e vir, para tomar as suas decisões? Então, é um conceito de trabalhado, o que significa o trabalho, independente se ele é o emprego, se ele é o trabalho, que faz parte de uma construção de trajetória, né? É menos sobre eu ganhar, como o Fernando bem colocou, de eu ganhar o meu dinheiro aqui e tal para suprir, mas o que vai ser de mim no futuro, né? E isso não é trabalhado dentro
de todo, vamos combinar, né? A gente pega jovens a partir dos 14, 15 anos. Então ele já teve 14, 15 anos de uma educação comportamental, de uma educação de valores dentro de uma escola todos os dias. E isso não foi incutido também na cabeça dele. E aí por isso que a gente tem os dois lados. Quando muitos falam que o jovem também não vê muito valor nesse primeiro emprego, é porque se ele olhar de uma forma pragmática, às vezes os 400, os 500, os R$ 1.000 que ele for ganhar lá, ele fala, não, mas eu vou fazer um negócio aqui, um bico, vou trabalhar na feira, vou trabalhar tal, isso eu vou conseguir. Mas não é sobre isso, é sobre construção de trajetória. E isso, sim, acaba sendo um papel nosso, como hoje, entes da aprendizagem, de construir essa cabeça do jovem. Mas ajudaria muito se a gente conseguisse fazer isso antes, né? Eu sempre, quando vou. Eu vivi muito tempo só no mundo da educação e eu tinha muitas brigas entre educação e trabalho, porque a educação pensa de um jeito e o mundo do trabalho pensa de outro. E não é à toa que quem cuida de trabalho são ministérios diferentes até, né? Porque é assim mesmo, né? Então cada um está olhando para um lado. Só que no final do dia está tudo conectado. Se a educação não me preparar para trabalhar, ela me prepara para quê? Se ela não me preparar para eu gerar a minha renda, para eu ser liberto, para eu conseguir fazer o que eu quiser, e para eu conseguir fazer o que eu quiser, eu preciso conseguir gerar o meu dinheirinho lá, como é que eu faço, né? Então, eu acho que acaba sendo um papel que, se a gente sabe disso, ele ressignifica o que a gente tem que fazer enquanto entes de aprendizagem, porque ele se transforma muito essa questão de mudar a cabeça, mudar a mentalidade, usar um tempo inicial para significar o que é aquele trabalho, para significar o que é aquele ambiente, né? Porque é isso, como a própria Elizabeth colocou, ele é o instrumento de fortalecer essa potência. O trabalho tem que ser isso, né? Então, acho que tem uma ressignificação dos nossos papéis quando a gente tem um diagnóstico claro do que nós estamos lidando. E aí não adianta só a gente ter a significação do que a gente está lidando e só falar, putz, mas é lá que tem que mudar. Pô, não vai mudar. Eu sou muito um pé no chão, sabe? Adoraria que a gente recebesse um jovem da forma como para a gente poder prepará-lo para o mundo do trabalho. Mas não é essa a realidade. A gente não recebe um jovem para prepará-lo para o mundo do trabalho. A gente recebe um jovem vulnerável, com questões de autoestima grande, com questões socioeconômicas grande, com uma ressignificação dentro de casa até do que é trabalhar, para que serve ao médio e longo prazo. Ninguém está fazendo plano de carreira com esse jovem, é muito difícil, a gente adoraria, né? Então, pô, meu filho eu sempre cito, né? Tem um documentário que eu gosto muito, ele é super antigo, que é do Instituto Unibanco, que é o Nunca Me Sonharam, né? Que ele diz muito sobre isso, né? A gente tem uma geração que, diferente do meu filho, que eu sonhei e eu quero que ele faça uma coisa e eu sonhei um futuro para ele e tal, é uma geração que aconteceu. Então, muita gente aconteceu, você já tem que ajudar dentro de casa logo. Então, ajude logo dentro de casa. Se você é mais uma boca para comer, você tem que ser mais uma boca para trazer. Então, passa a ser um olhar imediatista, né? Um olhar imediatista do que ele vai fazer com a trajetória dele. Então, vai ser um papel cada vez mais presente nosso tentar trazer para esse jovem o que significa ele ter uma carreira. E o trabalho faz parte de uma carreira, mas ele tem uma trajetória, porque o que eu mais me preocupo, os índices de informalidade, eles estão crescendo. O número, quando a gente pega o dado de jovem, hoje 48% estão, quem está trabalhando, quase a maioria, isso está crescendo, tá? Hoje a gente ainda não passou os 50%, mas infelizmente, se continuar nessa lógica, a gente vai ultrapassar nos próximos 2 anos mais da metade da juventude na informalidade. E o que mais me preocupa sobre isso, porque é uma informalidade que ela não gera algo potente para quando eles ficarem mais velhos. Ela é uma informalidade que ela acaba ali mesmo. E aí, como que vai ser desse jovem quando ele tiver 35, 40, 45, 50 anos? Então, e isso é o que a gente tem que imputar muito, talvez através de trazer para ele e para as famílias essa consciência, né? E eu acho que aí eu concordo muito com o Fernando, o desafio nosso aqui tem sido cada dia mais tão gigante, mas tão gigante. Olha, gente, eu acompanho isso desde trajetória Ayrton Senna, depois outras proa, depois, enfim, todas as minhas trajetórias e também aqui no CIE, para ver que, e a minha conclusão hoje ela é muito clara. Estou completando agora 2 anos de CIE, dentro de 25 anos de trajetória, que se não for em trabalho absolutamente em rede, a gente já está difícil ganhar essa briga, tá?
Mas se não for através de um trabalho absolutamente colaborativo e em rede, nós não vamos ter chance de ganhar essa batalha, porque o que acontece é o seguinte, as gerações vão passando, né? Então, perder um jovem de 16 anos hoje, ele não volta mais. Eu vou ter que trabalhar com outro de 16, mas ele não volta mais. Se esse jovem que já passou e já desacreditou do modelo do trabalho através de aprendizagem e depois de um estágio, depois do CLT, se ele desacreditar deste modelo, a gente perdeu, porque ele é um que vai ficar a vida inteira na informalidade, que aí ele vai depender sempre dos trabalhos pontuais e dos apoios governamentais. Acho que é super importante os apoios governamentais, mas uma pessoa só depender disso é muito ruim para a sua própria autoestima, desenvolvimento e crescimento, né? Então, a gente tem que ter algo emergencial que a gente... E é isso também, né, Elizabeth? Fora que a criminalidade é o nosso maior, e é mesmo, tá? Andando muito trajetórias passadas por comunidades, o sonho do jovem era ser o diretor do... Eu conheci muitos jovens brilhantes, eles queriam ser diretor financeiro, mas do tráfico, da boca que tocava lá. Eu vou recriminar? É o que ele aprendeu, é o que ele aculturou, porque está do lado. E, infelizmente, o nome já diz, é o crime organizado, porque ele é organizado. Então, ele traz... Hoje nós estamos vivendo um mundo tão violento que, quiçá, os lugares mais tranquilos para se andar é onde você tem a prevalência do crime organizado, porque naquele ambiente eles cuidam de que lá não acontece nada. Então, a gente precisa cada vez mais ter esse olhar que temos essa disputa enorme e é sobre rede que a gente tem que falar e cada vez mais sobre as mesmas coisas, né? O quanto que a gente consegue ter trabalhos que um joga para o outro, um apoia o outro, para que a gente possa chegar, mas num coletivo real, porque o que mais me dói e me dói dentro da minha trajetória é quando a gente perde jovens potentes. E óbvio que tem o papel da empresa, tem super, a gente tem que conscientizar as empresas que o modelo que ela tem que ter é outro. De novo, tá, a gente com aprendizagem, por mais que a gente tenha aprendizagens maravilhosas e todo mundo que está aqui faz uma aprendizagem boa, mas ninguém é milagreiro também, né? Ninguém vai fazer milagres. Então a gente tem que saber que, poxa, estamos com o jovem uma, duas vezes por semana, ele vem com toda uma carga. Então também eu acho que tem que ter esse acordo coletivo, e eu tento falar muito isso para as empresas de uma forma transparente, que sim, é um trabalho coletivo, mas é um trabalho de desenvolvimento coletivo. Contratar um jovem tem a ver com você, gestor, também querer entrar nessa batalha de desenvolvimento, porque não tem como fugir disso. Porque a gente tem variáveis que a gente não controla. As nossas formações podem ser as formações mais excelentes do planeta Terra, mas a gente não controla quando ele chega na casa dele se tem esgoto, a gente não controla se ele chega na casa dele e tem água potável, a gente não controla se acontece uma violência física na casa dele. E quanto a isso, também diminui performance dentro do trabalho, né? Então, para não tomar muito a fala aqui, que o nosso tempo é escasso, eu acho que é um pouco de ter este olhar e de que forma que a gente consegue mudar as dinâmicas que a gente tem com esse jovem para que ela se transforme, primeiro, num lugar de abertura e acolhimento, porque ele não vai nos ouvir se ele não se sentir muito acolhido e muito próximo, para que a gente possa trazer para ele a importância dele olhar para a carreira dele e para ele olhar essa oportunidade não como um trabalho, mas como um pontapé inicial, né? Então, o degrau lá do nosso famoso a FIFA está o nosso degrau, porque ele é um degrau, mas que pode construir uma trajetória de aposentadoria mais digna, né? Que isso também é um dos pontos que vamos ter um colapso no Brasil, né? Porque se todo mundo depender da aposentadoria, fundo de garantia, tá, enfim, é um colapso já anunciado, né? Mas vou só parar aqui para eu não dominar o tempo, porque eu sei que a gente tem um tempo escasso aqui. De novo, prazer estar com vocês aí. Divi, você abordou fatores que são essenciais para o desenvolvimento de uma política pública. Primeiro é o diálogo entre as políticas públicas. Acho que está bem claro, por exemplo, educação e trabalho não se conversam. Nós estamos vendo esse movimento. Hoje, no Bom Dia São Paulo, eu falava de manhã, eu assisti a entrevista da presidente do Conselho Estadual de Educação, falando da nova reforma do ensino médio, da mudança das cargas horárias, do conteúdo programático e do movimento de expulsão
que essa reforma no ensino médio está fazendo dos aprendizes que têm entre 14 e 18 anos, por falta da opção do ensino médio no noturno ou por falta de reconhecimento dos programas de aprendizagem no itinerário formativo desse ensino médio em tempo integral. E aí a gente falou da perda desses jovens. Ela vai ser inevitável, porque você começar a trabalhar com aprendizes a partir dos 18 anos, essas complicações todas já tomaram um caráter fora de qualquer ação preventiva, né? É um efeito em cascata. E ninguém enxerga toda essa multidimensionalidade da aprendizagem, no caráter contributivo da Previdência, na questão da saúde, na questão da educação, da segurança, da criminalidade, dessa pessoa em construção, desse ciclo que fica sem o olhar e sem o atendimento de uma política pública eficaz, a não ser o da aprendizagem, que é intersetorial, que é multidimensional, né? Escolas não falam sobre o mundo do trabalho. Quem fala? É quem acolhe, é quem atende. Gostei muito. E aí entra de novo a importância do coordenador pedagógico e do instrutor. É nesse momento da formação inicial que a gente tem que significar, tentar significar para ele o que é aquilo que ele está vivenciando, que vai muito além do emprego, vai muito além da renda. É desenvolver ali o vínculo, é construir ali o projeto de vida. Então, só vai ser possível realmente se estivermos juntos, se estivermos unidos. Porque a gente sabe do quanto a gente lutou nesses últimos anos, né, com essa instabilidade, com essa insegurança jurídica que afeta a aprendizagem, o quanto continuamos lutando para consolidá-la e para, acima de tudo, para que ela seja reconhecida e ocupe o seu lugar, tão importante quanto todas essas políticas públicas que a gente falou. Mas a gente só consegue se a gente estiver um ao lado do outro, de mãos dadas, sem ninguém soltar a mão de ninguém. Isso é muito importante. O que a gente está fazendo aqui hoje, com esse enfoque na pós-graduação da coordenação pedagógica, é isso. É atender uma exigência legal, mas é construir juntos uma formação que realmente faça diferença. Porque esses são problemas reais que o Fernando trouxe, que você apontou, que você aponta sempre e que a gente precisa enfrentar para chegar num futuro que a gente deseja. Porque o que fica para trás já era, né?